eu não estou falando que não tem que ter rua. Eu acho que a rua é importante, sempre foi. Eu sempre fui uma pessoa de estimular as pessoas para a rua. Eu acho que exclusivamente nesse momento, a rua pode representar a gasolina que o Bolsonaro quer para incendiar o país de vez. Como você mesmo diz, ele tem nas mãos dele milícias, polícia militar. Então, se porventura eles avançarem para uma coisa mais autoritária na escalada de autoritarismo, a gente perde, né? Então, o que a gente tem que tentar? Através da opinião pública, mostrar que a democracia está acima das nossas bandeiras nesse momento e que ele mesmo por si só, pelas suas atitudes e por todos os atos que estão acontecendo no país agora, as mortes por coronavírus, os hospitais em colapso, a falta de testes que existe, uma falta de um ministro da saúde, quer dizer, a gente está desfocando, na verdade, os movimentos bolsonaristas hoje, eles são pífios, ele não consegue botar 1.000 pessoas na rua. A gente não pode achar que isso é uma coisa relevante, eles não colocam 1.000 pessoas na rua. Agora, se a gente colocar 10.000 pessoas na rua para dizer que nós somos maiores, contaminarmos essas pessoas e depois haver um conflito, ele vai usar todos esses argumentos contra nós. Então, assim, contra nós, que eu digo, não é nós da esquerda, eu digo nós brasileiros, porque tudo que ele quer é só um argumento para poder desvincular o desmoronamento dele nesse momento, entendeu? Que é geral, político, moral e etc., e colocar e demonizar o negócio. Eu não estou falando que não é para ir para a rua, eu estou falando que nesse domingo, ainda especificamente nesse domingo, a gente pode estar dando uma carta para ele, e aí eu vou deixar bem claro aqui, registrado para a gente, né, para todos nós, a gente pode estar dando uma carta para ele que ele vai usar a favor dele. Então, e aí cabe a nós pensarmos, será que essa carta vai ser dada agora, ou será que a gente pode deixar ele ficar sozinho lá na rua com 1.000 pessoas e pagar mico sozinho? Eu acho que ele deveria ficar lá sozinho falando para aquela meia dúzia de lunáticos para quem ele está falando. Sarah Winter, esse fulaninho que bebe leite, o caramba, que são pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Deixa eu te falar. Sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Alimentar. Só para finalizar, se a gente alimentar isso no domingo e der a gasolina para ele, a gente vai perder não só as ruas, a gente vai perder as ruas, vai perder a opinião pública, ele vai desfocar os ataques que ele está tendo que se defender nesse momento, que é por parte da imprensa, por parte do STF, que não são ataques, na verdade, são investigações, né? São questões que são importantes, e aí vai focar tudo para todo mundo falar que teve baderna, é baderneiro, não é democracia, é terrorismo, e aí o Steve Bannon vai comemorar junto com ele lá depois, e a gente vai sair de vândalo, de um monte de outras coisas, que é o que eles sempre fazem. Eu acho que a questão é estratégica apenas, não é a questão de quando ir para a rua ou não. Aí eu vou ser igual o Eduardo Bolsonaro, não é uma questão de si, é uma questão de quando ir para a rua. Na minha percepção, Glauber, eu acho que quando começou a pandemia e o Bolsonaro foi para a TV falar que era só uma gripezinha e que essa gripezinha não merecia um cuidado como os cuidados que a gente viu que países que não respeitaram, né, como a França, como a Espanha, como a Itália, pagaram preço de vidas por conta desse negacionismo inicial, tudo por conta da economia. Então eu já acho que dali ele já começa apostando no caos, tá? Quando ele chega e coloca as pessoas nessa posição, ele tira o dele da reta, ele sai da reta e fala, olha, eu sou a favor de que o pobre, de que o trabalhador vá para a rua trabalhar, que isso é um vírusinho e que vocês são responsáveis pelo que vocês têm que prover dentro de casa. E o governo, a priori, num primeiro momento, não queria dar nem auxílio, ou queria dar um auxílio de R$200, que era uma coisa ridícula, né, diante do tamanho dessa pandemia. E a gente sabe que foi o Congresso Nacional e através até de setores da oposição ao governo que foram lá e pleitearam os R$600. Então, nesse momento, eu já acho que ele já bota uma ficha no caos. Ele já coloca uma ficha no seguinte: as pessoas não vão ter comida, as pessoas não vão ter como se alimentar, não vão ter como arrumar trabalho, porque está tudo fechado, né? Os governadores, de certa forma, e prefeitos fizeram a sua parte, e aí eu não concordo, às vezes, muito com a ideologia de muitos desses governadores e com muitos desses prefeitos, mas eles saíram e ouviram a Organização Mundial da Saúde e os cientistas e toda a ordem sanitária que deve ser ouvida. Quando ele aposta no caos, ele começa a trabalhar pelo caos. Então, ele começa a atrasar na hora de assinar o auxílio.
ele começa a atrasar na hora de mandar o auxílio para as pessoas. Tudo isso, para quem tem algum dinheiro, alguma reserva, ok, as pessoas vão se virando. Mas para quem não tem nada, é impossível o cara ficar dentro de casa. Se ele era um ambulante, se ele era um autônomo, se ele trabalhava com alguma coisa que rendia um dinheiro para ele, obviamente, nos movimentos nas ruas e etc., ele já está contando que esse cara, em algum momento, ele vai vai partir para o Vale Tudo. Né? Porque como é que você mantém a sua família se não tem nada? Então, eu já começo a ver que ele já faz isso propositalmente, visando saques, violência, conflitos, alguma coisa que justifique o projeto autoritário dele, que é um projeto nitidamente autoritário desde sempre, e nisso a gente concorda, mas que para estabelecer o autoritarismo, ele não pode simplesmente sair falando como ele fala e fazendo as ações dele no ar, porque ele vai jogando polêmicas, a gente vai se distraindo com as polêmicas dele, e ele vai avançando com essa parcela da população que vai diminuindo, né, em termos de apoio. A gente já vê isso nas redes sociais, mas não tem, mas ainda tem um percentual que é um percentual que tem que ser considerado, que são de 20% a 30% de pessoas que estão ali se mantendo firme e forte, mesmo diante de todo esse caos proporcionado por ele, pelo negacionismo e etc. Então, eu acho que ele está apostando o tempo inteiro no conflito, no caos, na desordem, em alguma coisa que justifique a ação autoritária que ele pretende instaurar. O Bolsonaro sempre foi isso. Ele foi isso antes, naquela época, nos primórdios, lá, quando ele era só uma piada. Ele sempre falava de ditadura, sempre falava que queria que o regime matou pouco, ele falava que 30 mil era muito pouco, que ia começar matando o FHC e etc. Tem um vídeo circulando, que é um vídeo famoso dele falando sobre isso. Então ele nunca escondeu de ninguém a vontade e o desejo dele de colocar em prática um regime autoritário. É óbvio que para colocar em prática um regime autoritário, ele tem que passar por cima de uma série de instituições que estão aí balançando, mas que são instituições que, de certa forma, ainda sustentam a democracia, como o Congresso Nacional, como o STF, e aí a gente vai encontrar dentro do Congresso Nacional pessoas que são contrárias a pautas progressistas que nós defendemos em vários aspectos, mas que estão atuando para defender a independência da instituição, né? Assim como no STF também. O Bolsonaro, nesse momento que a gente está vivendo, agora exatamente, ele está derretendo politicamente. Eu acho que ele está fazendo um movimento de comprar o Centrão, que era uma coisa que ele lá, no início da campanha dele, ele foi sempre contra, falando que não ia se aliar com o pior da política, da velha política, contra o sistema, contra o establishment, etc. E está entregando cargo para o Centrão aí mais do que a Dilma entregou, né? Ele já entregou mais de 6 bilhões de reais, sei lá quantos bilhões de reais ele entregou de cargo para o Centrão. Isso significa o quê? Que ele já percebeu que ele não tem volume popular para poder segurar o mandato dele. Então ele precisa do volume político dentro do Congresso Nacional para poder segurar o impeachment, caso o Rodrigo Maia venha a pautar esse impeachment. Porque também não adianta pautar o impeachment se não tiver maioria para, de fato, levar o impeachment adiante. Porque aí é um tiro que você está dando que vai cair na água, né? Então, o que o Bolsonaro tem nesse momento? Ele tem milhares de mortes por conta desse posicionamento dele irresponsável em relação à pandemia. Ele tem milhares de pessoas que estão passando dificuldades inúmeras com relação a esse auxílio que não chega, ao atraso do auxílio, ao valor do auxílio, ao desemprego que vai aumentando, as pessoas que não estão sendo respaldadas pelo governo, porque o Estado deveria estar fazendo esse trabalho agora. Isso não é o cada um por si, é o Estado que deve fazer esse papel. E, diante de toda essa carga que ele vai tentando sempre terceirizar a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é do fulano de tal, nunca a culpa é dele, ele vai derretendo. E aí o que ele precisa agora para poder voltar a respirar? Ele precisa de um conflito, ele precisa de conflitos. O tempo inteiro ele só consegue sobreviver porque tem conflitos o tempo inteiro que oxigenam ele, né? Então, se porventura, e aí eu estou te falando por experiência própria porque eu estive presente em 2013, a massa de 2013, eu me lembro bem, naquelas manifestações tinha alas, como se fosse carnaval, alas LGBT, alas feministas, alas pró-legalização da maconha, alas pró-legalização do aborto, mas tinham também alas pró-intervenção militar,
alas contra tudo isso aí que estava aí. Então, assim, como não havia uma pauta firme, clara, com representações sindicais, com representações políticas, com representações culturais, com representações da sociedade civil organizada, religiosa, etc., a pauta fica naquele formato horizontal, que é o que as redes sociais proporcionaram, e isso colocou em risco a democracia, porque quando não há uma pauta clara, quem tiver a maioria sequestra a pauta, que foi o que aconteceu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós não podemos dar ao Bolsonaro, nesse momento de derretimento, em que na semana que vem o TSE vai fazer um julgamento da chapa do Mourão e do Bolsonaro, um motivo para desviar o foco. Então, o meu medo em relação a uma manifestação é que as pessoas se juntem no final de semana, né? O Bolsonaro, ele vem a público dizer, retira, não vamos participar, ele retira os seguidores dele, as pessoas que apoiam ele das ruas, e se tiver um conflito, e se esse conflito descambar para um quebra loja, quebra não sei o quê, conflito com a polícia, etc., o que acontece? A culpa cai toda para cima da esquerda, e ele usa ainda mais esse argumento para poder deslegitimar a nossa pauta, que é pela democracia, que está acima da questão da esquerda e da direita. E aí a gente vai ficar à mercê de fake news, vai ficar à mercê de coisas que são escritas, por exemplo, houve uma bandeira queimada, de fato, em Curitiba, mas estavam divulgando que tinha acontecido uma bandeira queimada em São Paulo, que era mentira. Então eles começam a se apropriar de imagens antigas e coisas que aí confundem a sociedade inteira. Então eu acho que a gente tem que pensar essa estratégia, Glauber,